Rádio Camélia, uma rádio educativa. A Rádio Camélia conta com o apoio da Raiz do Projeto Plotagens de Engenharia, Arquitetura e Topografia. Rua Isidoro Gaida, número 319, Jardim Guarujá, Colombo. Contato 3666-2739. O WhatsApp é 84050162. Imprima suas ideias com a qualidade que você merece. Programa Livre Pensar vai ao ar toda segunda-feira a partir das 19h30. Muito bem, nós estamos aqui no programa Livre Pensar. Hoje nós estamos no Colégio Otília, juntamente com a nossa diretora, a professora Cíntia, e o nosso convidado dessa noite, que é o professor César. E o professor César vai falar sobre gênero, diversidade na escola. Está também nessa noite, ao vivo, aqui conosco, os alunos D aqui do Colégio Otília. A gente vai então começar com uma fala, uma apresentação da nossa diretora. Parece que tem novidades, né, no quadro direcional da escola, e gostaria que você trouxesse essas novidades. E seja bem-vindo, e nós da Rádio Camélia agradecemos pela sua acolhida. Muito obrigado. Olá, Paulo, obrigada pelo convite. Vocês também são sempre bem recebidos aqui conosco. Sempre que precisar, o nosso espaço está aberto. Referente às mudanças que estamos tendo no colégio, infelizmente o Júlio, nosso vice-diretor, pediu uma dispensa das atividades, foi concedida, e agora a gente tem a professora Ângela Souza, que ela se torna nossa vice-diretora. Ela assumiu ontem, na segunda-feira, e ela tem aí já um currículo muito bom, um currículo que vai fazer e agregar a escola em muitas coisas. Está também conosco o professor César, e eu gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes. Olá, tudo bem? Eu sou o professor César, professor de artes aqui do Colégio Otília. Trabalho em Pinhais, também no Colégio Valder Rosi Galvão. Sou uma pessoa dedicada aos meus alunos, eu gosto muito de estar com os meus alunos aqui. E sobre o tema, gênero e diversidade na escola? Bom, tem uma trajetória antes disso, né, quando eu comecei a pesquisar o assunto lá na pós-graduação, já partindo das minhas observações do nosso cotidiano escolar. Primeiro, né, o que tange quando fala gênero e diversidade na escola? Eu estou falando, né, do espaço que é comum a todos, né, o espaço escolar com direito a acesso a todo mundo, independente da sua diferença, independente da sua questão religiosa, homem, mulher, gay, travesti, negro. Esse espaço, por excelência, é plural, na sua essência, né? Mas como uma micro-representação da sociedade que a gente vive, é aqui dentro também que acontecem algumas rupturas desse espaço, né, onde a gente encontra violência na fala, violência física, questão do bullying. A escola como um espaço onde você vai exercer a sua cidadania, né? Primeiro lugar social da pessoa. A escola, por excelência, como eu falei, ela tem que ser para todo mundo. Não consigo pensar numa escola que não seja plural. O Colégio Otília, há uns anos atrás, em média de uns 6 anos atrás, aqui a gente recebia a diversidade, assim, ela era muito aceita. Eu era professora do noturno e os alunos da região, todos os alunos da região, eles procuravam o Colégio Otília porque aqui eles eram bem recebidos. E a gente gostava muito dessa interação, porque muitas vezes eles passavam até despercebidos no corredor.
A gente não fala de 1, de 2, de 3. Era uma questão assim de 8, 10, 12 alunos que eram tanto, né, o gay, o travesti que vinha, eles vinham montados mesmo, e eles sempre foram muito bem recebidos. Hoje a gente pode dizer que isso diminuiu, por uma questão, né, social, muitas vezes, até por eles já terem concluído e tal, foram buscar suas vidas, mas a gente vê ainda que a aceitação, não só a questão de gênero, né, mas a questão de raça, a gente também religião. Né? Ainda a religião, a gente ainda, né, também, acho que é um assunto à parte, mas ainda a gente tem uma certa dificuldade ainda, né, quando a gente vai tratar de alguns temas. Falar verdade. sobre católico e evangélico ainda é fácil, né, mas quando a gente fala assim, de um budismo, fala de umbanda, fala de um candomblé, as pessoas já tende, inclusive, a marginalizar, né? Colocar assim, até usar a expressão seu macumbeiro com ofensa, né? Marginalizando. Assim a gente coloca aqui, a pessoa que tem uma religião, ela não tem que ter a cara, né? Aquele ali tem cara de evangélico, aquele ali tem cara de umbanda, aquele ali tem cara de católico. A mesma coisa o gay não tem que ter cara de gay, né? O gay, ele pode ser gay e ele não tem cara de gay. Então a gente chega nesse contexto, muitos dos nossos alunos hoje pode ter até uma certa vergonha, pode ter assim, um certo receio, mas serem gays. Sim, que é o espaço para a existência, né? Primeiro assim, a escola é um lugar que você vai ter instrução, conhecimento. Tem diferença? Eu, professor, vou dar aula, faz diferença para mim saber a sexualidade do meu aluno? Ou a religião? Eu sempre fui muito aberto a tratar sobre qualquer tema, né? Não me furto a conversar. E conversar, né? Estão aqui meus alunos que sabem como eu sou aberto a conversar, uma boa. E somos a nós que eles vêm procurar, né? Sim, graças a essa abertura. Eu me sinto muito honrado, inclusive, de poder participar, muitas vezes, da vida pessoal dos meus alunos de uma maneira muito delicada, assim, né? Respeitosa. E como que vocês percebem essas mudanças a nível governamental do não tratar desse assunto, a Lei 10.609, né, pela nova mudança da LDB proporcionada por esse governo legítimo, ele está retirando essas discussões. E também a questão do politicamente correto, da escola sem partido. A escola sem partido é uma falácia, né? É a escola sem o outro partido. A escola não tem como você trabalhar na escola sem ser multifacetado. É um lugar que você vai existir. Os colegas, os professores são diferentes, né? Tem ascendência, somos todos. A diversidade tem que estar representada no sentido de politicamente, socialmente. Meus alunos todos, eu consigo, né, perceber há uma diversidade de pensamento, e é isso que gera conhecimento, né? Quando você tem um embate, quando eu falo embate, não é a briga, é a conversa, né? De tentar colocar seu ponto de vista e argumentar. Isso é conhecimento, né? Sempre tentar embasar a sua opinião em alguma coisa. Opinião, ela não vem do nada, né? A opinião você tem ela por algum motivo. Então você vai conversar, trazer os seus motivos, alegar, conversar, ouvir o outro principalmente. Agora, escola sem partido, gente, não significa escola sem pensamento crítico. Um professor de história vai ficar amarrado, professor de biologia. Contextos já ultrapassados, né? Porque exatamente. a gente vai voltar, eu como professor de história, a gente voltaria a não fazer o aluno ser pensante, mas assim, só jogar para ele coisas simples ali, não ter a discussão de fato. Quem sabe a gente ver a situação hoje e comparar com... A gente não teria essas condições, né? Ficaria ali amarrado preso. Né? Sim, ninguém está impondo pensamento para ninguém. Eu tenho uma ideia assim de... eu tenho cadeira cativa, então eu vou transformar a cabeça dos meus alunos. Gente, não é assim que funciona. Por mais que o professor venha comentar a posição política dele, o aluno pode ouvir e ter pensamento crítico. Não, isso serve para mim, isso não serve. Isso é conhecimento. Agora, é uma falácia, né? A escola sem partido é uma grande falácia, né?
Eu tenho um ideal, né? Onde todo mundo respeita o lugar do outro, né? Por mais que eu não concorde com ciclano, com fulano, a música que fulano escuta diz respeito a ele, não diz respeito a mim. O meu valor não tem que ser imposto. São trocas, né? Tanto que, acho que como é possível alguém, né, não estar aberto, só tentar impor um ponto de vista? Não funciona, a vida não é assim. Meu ideal é esse, um lugar onde haja respeito efetivo. Na minha postura em sala de aula, eu tento muito dizer que eu estou próximo com respeito. Eu acredito que isso seja efetivo. Mas a gente sabe que não é assim sempre, né? A gente tem pluralidade de ideias, de posturas também, né? E a gente tenta, nós falamos possível, impossível, e a gente vê assim, hoje a nossa grande dificuldade dentro da escola é a família, né? Hoje a gente não tem mais aquela família tradicional, a gente tem ainda esse choque. Isso eu vou falar assim, eu também sou sempre aberta, mas quem sabe o professor, quando vai atender o pai, ele não esteja aberto. Aí a gente entra no atrito, no choque, né? A mídia, ela também põe, né, a pessoa ser o correto, né? Mas o que é igual a gente falou, né? O que seria o correto? Quem que é a pessoa correta? Quem que seria a pessoa perfeita? Não existe, né? Não. Então a gente tem muitas coisas assim. Eu como gestora, a gente acaba entrando assim, muito nisso. Nesse momento está numa... Porque minha formação é história, estou diretora, mas eu trabalho com os alunos como psicóloga, como assistente social, enfermeira. Hoje, né, a gente socorre um ali que caiu, quebrou. A gente faz o globo. Às vezes a gente tem até o desvio de função, né? Através dessas questões. Só agente financeiro, porque eu tenho que fazer contabilidade, eu tenho que fazer a prestação de contas. Então a gente vai tentando na maneira que dá. O tempo que a gente tem ali, um pouco do tempo que a gente tem como gestão, a gente tenta lidar com tudo. Tudo mais um pouco. Você como gestor, nesse momento do seu trabalho, você vai lidar com muito mais gente, né? Uma Sim. diversidade muito maior. A gente vê de tudo. Se a gente fosse falar, dá para fazer um programa inteiro de tudo assim que a gente vê ou documento. E o modelo educacional que nós temos hoje no Brasil, no estado do Paraná? Como enfrentar a diversidade dentro do modelo que se propaga ser único? Primeiro, a ideia de uma coisa única é sempre muito complexa, não, ela é conflituante, né? Conflitante nessa. Porque é muito diferente a escola aqui em Pinhais, a escola que vai ter a Miranda Tamandaré, né? Você tem públicos distintos, micro-sociedades que são distintas. Eu vejo assim, uma questão, a gente não precisava nem ir pro macro, né? A questão do estado. A gente pode ir pro micro. Vamos pegar assim a região a norte, né? A área metropolitana norte, que é o nosso núcleo de educação, é o norte. Eu hoje em Pinhais eu tenho um mercado, eu tenho material de construção, eu tenho uma papelaria, eu tenho todas essas condições para atender a escola e tudo mais. Vamos chegar lá em Tunas. A questão do transporte é precária, a questão de até da merenda chegar até uma escola lá de Tunas, ela vai se tornar mais complicada. Se para mim vai chegar numa segunda-feira, para eles vai chegar na outra segunda-feira, e se não chegar depois. A condição de compra para a escola também, a gente escuta em reuniões dos diretores, é muito difícil. E claro, se isso é difícil para uma escola e tudo mais, imagine para o aluno que está chegando. Uniforme, como que o aluno vai comprar um uniforme? Porque é uma região muito precária. A gente ainda está num certo foco assim, a gente está mais privilegiado dentro da nossa metropolitana, né? Claro que a gente tem os polos mais ricos, as escolas mais ricas dentro de municípios, as escolas mais pobres, aquelas condições de baixo porte e alto porte. Mas a gente vê que quanto mais distante, mais prejudicial é.
vamos supor lá, hoje o pessoal de Tunas vive numa precariedade. Mas se eu for pegar o pessoal de Tunas, né, um exemplo, próximo lá de alguma escola no Nordeste, a gente vai ver que eles são ricos. Então é muito distinto, assim, né? A gente vê, é gritante a diferença. Pois é, né? Gritante essa questão. E o fato de ter uma dimensão tão grande, eu diria continental, você nivelar tudo de uma maneira... É simplório. Né? É, padronizar. É simplório. É simplório e isso você exclui. Uma questão bem básica. Nós temos uma realidade dentro da escola, os alunos devem já ter presenciado, e nós temos alunos que eles não têm condições alguma nem de comer. Eles vêm para a escola para quê? Para comer. Mas isso ainda é mínimo. Né? E outros lugares que de 100% da sua escola, 99% vai para a escola não para aprender. Vai com fome. Porque ali é o único lugar que eles vão conseguir alguma coisa. Nessas minhas andanças por aí, né, professor que vai dar curso de palestra, de lugar assim que a criançada estava frio, de camiseta e chinelo, porque é o que tinha. Não tem o que vestir, não tem o que comer. E daí como qual é a que realidade, nós né? vamos cobrar o conhecimento daquele cidadão, como que, né? É muito complicado a gente lidar, por isso que a gente fala assim, nós ainda dentro de uma escola como escola somos os psicólogos, somos os assistentes sociais, os pais, a mãe, né? A gente acaba tendo assim esse contato, a gente acaba abrigando. Você conhece o problema pessoal do fulano, daí você chega no fulano, vamos conversar, tal. O ciclano, você vem, você dá colo, você dá o ombro, né? Então você também é rígida. Fala duro às vezes, né? A gente briga, né? Às vezes tem que dar um chacoalhão para ver se acorda para vir. Mas a gente está transferindo muitas vezes aquela responsabilidade que é da casa para a escola. O ensinar o que é certo e o que é errado. Não é a escola que vai ter que ensinar o que é certo, que você tem que bater numa porta e pedir com licença. Tem que vir de casa. E muitas vezes eu me deparo aqui dentro da escola falando assim para o aluno, volta, fecha a porta, daí você vai bater, daí você vai dar uma gridinha e falar assim, com licença, professora, eu posso entrar? Porque é isso, é o mínimo que tinha que ter vindo de casa. Não vem. Então, os pais, eles trabalham numa certa rotina, até por causa de um sistema, saem 5 horas da manhã de casa e voltam 10 horas da noite. Muitos. A gente sabe de tudo isso. Os filhos não têm nem mais contato com os pais. De história de gente que o pai trabalha 72 horas, ele faz a comida dele em casa, tem um caso de aluno assim, que ele faz a própria comida, ele acorda sozinho, vai pra escola, volta, não o pai tem... não sabe a condição do aluno dentro da escola. Imagine a gente cobrar isso da família, essa questão de lidar com a educação de direitos, de gênero. É a escola que vai tratar. Eu tenho que mostrar para o meu aluno que o gay é gay. E ele tem direito de estar ali, né? da mesma maneira que os outros. Gay. O hétero nunca precisou chegar em casa e falar pro pai, eu sou hétero, por que o gay tem que chegar em casa também e falar para todos os colegas, sou gay? Então são coisas assim que a gente tem que medir mesmo. A escola, ela transferiu essa responsabilidade por causa desse contexto. E eu não julgo nem tanto os pais, porque quem me conhece, se vir aqui de manhã, eu vou estar aqui de manhã. Se vir aqui à tarde, eu vou estar aqui à tarde. Se vir à noite, eu vou estar aqui à noite. Então, eu como mãe, tendo a minha família também para cuidar, e assim, muitas vezes, a gente acaba deixando, por causa de um sistema, essa questão da educação para a escola. Sim, é nesse espaço que eu vou trabalhar com questão de respeito, entender o que é o direito à educação, acesso, por que travesti se prostitui. Muitas vezes porque ele não conseguiu terminar o ensino fundamental, porque ele foi expulso pelos colegas, pela escola, pelos professores, impediram aquela pessoa... Né? Ou não aceitar o jeito que ele é. E sobrou para ele o quê? Aquele ser, a travesti vai para a rua, porque é o que sobrou para ela. O que eu estou percebendo da fala de vocês que gênero, diversidade na escola não é só na escola. Assim, a escola não tem que resolver, pelo que eu percebi da fala de vocês.
que isso vem justamente da sociedade. Sociedade, quando se fala em sociedade, fala família, fala igreja, fala, sabe? Representações sociais. É a sociedade. A escola não tem que ser essa redentora, né, de querer salvar. Ela auxilia, mas não tem o compromisso de ser uma salvadora da pátria. No papel dela, né, espaço educativo, eu entendo como salutar que a gente crie possibilidades de conhecimento, de entender o direito que cada um tem de estar ali, o direito à instrução formal, o direito de ser respeitado na sua essência, né? Porque não só falas são muito corriqueiras que são naturalizadas na questão da mulher. Comporte-se como uma menina educada. O que significa uma menina educada? Uma menina que não se manifesta, que não fala, que não pode estar presente de verdade, né? Porque ela tem que ser submissa. Isso é uma violência. Que ela tem que se comportar como as damas e as rainhas numa certa parte da história, né? Exato. Que obedecer e acatar. Não. Muito bem, temos uma participação. Olá pessoal, sou Eduardo, de Angola, né? Que é África. E quando cheguei aqui no Brasil, né? Comecei a estudar aqui no colégio aqui em Otília. E os alunos me receberam bem, né? Então, e aí correu poucos preconceitos também de mim, mesmo que não entendia um pouco de palavra quando cheguei aqui, mas aí comecei a entender, né? É só isso que eu quero mesmo. É muito diferente a escola que você frequentava em Angola e aqui? Estrutura, as pessoas? É muito diferente, né? Vejo diferentes pessoas, né? É muito diferente. Muito diferente? Sim. Como você percebeu, em que momento você percebeu a maneira como você era tratado aqui? É que, de jeito que eles eram, né? Uhum. De jeito que me tratavam, né? Poucos, xingar, né? Sim, né? Que eu percebi, só que era um pouco difícil, né? O que eles falavam eu não conseguia entender bem o que eles falavam, né? E aí, a pouco comecei a entender o que eles falavam, né? Mais ou menos isso. Essa é a primeira coisa que eu vou me reportar, né? Vou lá também buscar dentro da Constituição, artigo 5º, que vai dizer que todos nós somos perantes iguais à lei. Né? Somos iguais à lei, somos todos iguais. Não há distinção. Né? Eu, como professor de vocês, vou me relacionar diretamente com essa ideia. Todos têm direito de ser respeitados na sua individualidade. Sem prego julgamento de origem, de raça, cor, credo, sexual. Então, né, são coisas que me fazem pensar como que a escola pode ser um lugar melhor e permitir a existência, né? Existência desse ser humano. Eu falei, né, que a escola ela é uma espécie de micro-sociedade, né? É uma reprodução da sociedade lá fora. Então a gente vai ter casos de violência física, violência de gênero. Quem de vocês aqui não sofreu em algum momento da vida um dedo apontado no rosto, fulano, você, fulana? Alguém já passou por isso? Não precisa contar, só quero saber. Já passou por isso? Eu fui aluno também. Eu também fui apontado em alguns momentos. A gente tem recentemente casos gravíssimos de bullying. Que é uma violência repetitiva, silenciosa, que machuca profundamente, deixando marca pro resto da vida. Não é bobagem. Não é bobagem. Tem muitos adultos que falam que em um momento da vida aconteceu isso e eu tô bem aqui. Precisava passar por isso? Por que você foi passar e por que uns têm que passar e outros não? Exato.
Tudo, a origem disso, né? Você pensar quem sai fora do padrão. Gente, que padrão é esse que inventaram que eu não peguei as regras ainda lá, né? A documentação explicando qual é o padrão de ser humano que deve existir. Quem merece a vida ou não, né? Recentemente, não sei se vocês acompanharam, uma travesti sofreu uma violência durante o dia. Ela foi espancada até a morte. Foi retirado dela o direito da sua própria, da sua existência, sua vida. Porque era diferente. Estou citando um extremo, assim, né? Teve um caso de uma moça, ela tentou tirar proveito disso, que ela foi com uma roupa curta e virou um auê na faculdade toda. Grace, né? É Geise Arruda o nome dela. Gente, animais. As pessoas estão sendo tornadas animais, né? Porque foram ferir justamente esse aspecto da individualidade do outro. Porque eu vou cobrar do outro aquilo que ele tem que ser. Como assim? Segundo quem? Quem é que tem direito a apontar o dedo a alguém, né? Mesmo que a gente tenha feito isso em algum momento da vida, não significa que a gente tenha que continuar a fazê-lo, né? Então, a escola, para mim, é um espaço fundamental para trabalhar com isso, né? Como foi dito, não vou resolver tudo isso, né? A escola não vai ser o lugar para salvar todo mundo, mas é o lugar para a gente pensar sobre isso. Se eu tenho, por exemplo, uma lei que vai me impedir de trabalhar com vocês outros aspectos, que vai entrar em conflito muitas vezes com o credo, com aquilo que você aprendeu em casa. Eu me reporto de uma fala, eu não vou lembrar agora quem fala, mas a fala assim, todo mundo, né, os alunos, tem direito, né, a ter uma instrução familiar, uma orientação religiosa. Mas cabe à escola oferecer um mundo maior, né, que inclusive acertado numa convenção internacional do que é que eu tenho que oferecer para garantir a vocês o direito de ser cidadão. Eu resolvi pesquisar isso, hoje até participo de formação dos professores, né, para que os meus colegas estejam dispostos a olhar para vocês pelo aquilo que vocês são e podem ser, né? Alunos brilhantes, dentro da possibilidade de vocês, né? Cada um de vocês é um ser único. E nivelar todo mundo por uma régua que não é uma régua saudável, é excluir vocês de várias possibilidades, de uma porção de coisas que vocês podem ser e exercer na vida. A escola é o espaço de libertação. Para quem quer aprofundar sobre esse assunto. E um que é o Moonlight, né, que é um filme muito interessante, porque ele vai discutir a vida de um rapaz negro, pobre, à margem da sociedade, assim, silenciado. A única pessoa que vai cuidar dele, que vai dar algum tipo de atenção, é um traficante do bairro. Então, tem tudo para dar errado. Descobre que é gay. Aí ele está na escola, a escola, representada nesse filme, né, promotora de violência. Um filme que vai discutir a existência dessa pessoa à margem. Músicas, eu tenho, mas antes, site, né, a gente pode conferir lá no CEPAC, Centro Paranaense de Cidadania, CEPAC, PAC, né, Centro Paranaense de Cidadania. O grupo Diversidade, também aqui no Paraná, em Curitiba, é referência, né, por questão de diversidade na escola. A Unesco mantém o GALE, a Unesco, que é o órgão da ONU, e o GALE, Global Alliance for LGBTI Education, também tem lá uma página dedicada à diversidade na escola. Há farto material disponível também, qualquer coisa
Vou deixar algumas indicações para o professor Paulo depois. Eu estava até hoje pesquisando algumas músicas, lembrei de uma que é o Hozier, Take Me to Church. Ele fala sobre amor, né? O amor e o desejo, o sexo, e como uma pessoa amada pode tornar-se quase como uma religião, né? Se devotar a alguém. O amor como, né, fato, e as pessoas em volta dizem, não, peraí, você não pode amar fulano, você não pode amar ciclana. Você tem que amar quem eu acho que você deve amar. Que é uma violência, né? Eu decido quem é que o outro vá se apaixonar, se desejar, amar. Não sei o que eu devo fazer para mim, né? O que importa a mim, ao outro, o direito da sua existência afetiva, né? Tem uma outra música que eu ouvi esses dias, Hozier, o cantor, Take Me to Church. Tem uma outra versão, é um projeto, rock alternativo, chama-se de Irreversibles. Ele faz uma versão do Elvis Presley, Always on My Mind. O cantor, ele tem um projeto, ele, gay, assumido, discute a partir do ponto de vista dele como é que o amor, o afeto, o desejo, o desapego, a dor existe. E apresenta, a função da arte é trazer possibilidades de compreensão. A arte como uma função social de quem fala, né? Fala o que eu penso, como eu entendo, fala para o outro, para você ter contato, né? Desse grupo, ao falar de amor, ele tangencia uma coisa que é incondicional e é universal, né? A dor da perda. Quem é que nunca sentiu uma dor de cotovelo por alguém que foi embora, que deixou para trás? Gays, lésbicas, transexuais, heterossexuais, todo mundo um dia vai apaixonar por alguém e vai sentir uma dor quando essa pessoa for embora. Bom, e assim, última indicação que eu posso fazer, Francisco El Hombre, uma outra banda formada por dois mexicanos radicados no Brasil. A música chama Triste Louca Uma, que tem uma frase assim que é muito, muito bonita. É uma música que fala da mulher. Ela fala assim, um homem não te define, uma casa não te define. Você é seu próprio lar. Você, dentro de você mesmo, da mulher no caso, né? Você, não são as coisas, não é a casa limpa, não é o marido que você tem que faz com que você exista. Você é um ser independente. Chama-se Triste Louca Uma, a música. Belíssima. Das histórias que eu sempre conto em sala de aula, eu tenho uma história triste que me remete um dos porquês eu querer discutir gênero e diversidade na escola. Eu tinha um aluno que era brilhante, inteligente, e já no ensino médio assumiu a sua sexualidade na escola e depois em casa. Nas semanas seguintes, ele dormiu na rua, apareceu machucado, a escola, os colegas começaram a tratar mal, a fazer piada, a expulsar do convívio até que ele desistiu. E eu não consegui fazer muita coisa. Naquele momento também não sabia direito qual era o meu papel, até onde eu podia ir, enfim. Mas me motivou a buscar para que isso não acontecesse mais. Para que eu lembrasse a todos que a escola é o espaço, por excelência, da sua existência individual. Quando eu ensino alguma coisa, eu ensino para todo mundo igual. Meu acesso é igual. Mas cada um de vocês vai processar, vai entender e vai me retornar isso de uma maneira. Então, o direito
a ter esse acesso e o direito a ser respeitado na sua individualidade. Foi uma das minhas questões mais assim, profundas de buscar a compreensão desse espaço como direito. Direito. Tudo bem? Meu nome é Nicolas, sou do segundo C, estou aqui há alguns anos no Otília e eu acho que Descartes influencia a desconstrução desse modelo que a gente tem como o gênero, né? E eu acho que sempre devemos, no caso como você falou ali do que aconteceu com o seu amigo, que uma coisa que a Bíblia coloca sabiamente é: tira a trave do teu olho primeiro antes de falar dos outros. Eu acho que é assim que a gente devia pensar. Cada um se constrói na sociedade, porque nós sempre somos um ser em construção. Na sua família, você aprende um pouco, na sua escola você bebe um pouco, e você aprende com os professores, você vai criando sua representação de mundo, e eu acho que cada um tem seu próprio jeito de ver o mundo, que esse jeito devia ser respeitado, e que a gente sempre deveria colocar aquilo como foi ensinado. Vamos colocar isso em dúvida, esse sistema, essas coisas. Me reporta aos meus pares a questão, como entender esse aluno diverso. Primeiramente, entender que a identidade de cada um, a sua individualidade, como a do próprio professor, merece ser respeitada. A gente nunca vai ter alunos ideais, mas a gente vai ter alunos possíveis. Entender que nossos alunos são pessoas, muitas vezes em formação, que também merecem respeito. Eu, como professor, profissional da educação, acredito que a educação não vai salvar todo mundo, mas ela é o princípio da mudança. Como eu sempre me reporto aos meus colegas, a escola é o lugar de todo mundo para exercer essa individualidade. Sempre preste atenção quando for falar com o seu aluno, se aquilo de repente, como funciona para ele, se aquilo não é violento, se aquilo não machuca, o que traz e o que permanece nele. É o respeito, a tolerância e a possibilidade de abertura. Boa noite a todos, muito obrigado pelo espaço, pela possibilidade de falar. Muito obrigado. Curtiu? Curti. Programa Livre Pensar vai ao ar toda segunda-feira a partir das 19h30. Quero informar a todos vocês que a Rádio Camélia está no ar 24 horas. A qualquer momento que você quiser ouvir uma música, notícia, é bem fácil. Entre no nosso site e você pode acompanhar as nossas atividades. Conto com a participação de todos vocês. Obrigado, valeu!